Paz do Senhor, irmãos. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida. Você pode, caso você queira nos abençoar, se tornar membro também do canal e também através do superchat aqui nessa transmissão. Amém, irmãos? Então, coloque o seu nome aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Eu vou orar por você, pela sua família. E eu não tenho como ler todas as mensagens aqui no momento do culto, mas depois eu leio todas. Eu passo novamente, eu leio todas as mensagens, né? E aí já não tem mais como comentar. Mas aí é só na oração e você pode ter certeza que a oração de um justo tem poder. Não porque sou eu, não. É porque o sangue de Jesus me justificou. A minha oração tem poder, a sua oração tem poder. Boa noite a todos que acompanham essa transmissão aqui. Amém? Hoje eu quero falar sobre semear e colher em tempos de crise. Semear e colher em tempos de crise. Normalmente, quando os pastores vão abordar esse tema de semeadura e colheita, eles associam isso a questões financeiras. A Bíblia deixa a entender, muitas vezes, que em alguns momentos se trata, sim, de uma questão financeira, mas eu vou ler alguns textos aqui que você vai ver que a semeadura e a colheita não se aplica somente a dinheiro, não se aplica somente a investimento. As suas palavras são sementes, as suas atitudes são sementes, os seus gestos são sementes. Tanto as coisas boas como as coisas ruins que você faz são sementes que você está plantando. Então eu quero falar sobre semeadura e colheita. E nesse tempo de crise, porque muitos podem dizer assim, puxa vida, pastor, você vai falar de semear, de investir ou de fazer algo de bom. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, é isso mesmo. Eu quero ler inicialmente no livro de Provérbios, capítulo 11. Se você estiver com a sua Bíblia, eu peço que você acompanhe as passagens que eu vou mencionar aqui, porque isso torna mais fácil a compreensão desse breve estudo que a gente vai fazer. Amém? Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha só que palavra tremenda. O escritor de Provérbios, Salomão, ele começa falando sobre riquezas, dinheiro. E ele diz assim, olha, tem pessoas que dão de uma forma generosa e essas pessoas veem as suas riquezas aumentarem. Outros retêm aquilo que deveriam dar e caem na pobreza. Olha que interessante. Existe uma parte da sua riqueza, dos seus bens, que é para você usufruir, que é para você se sustentar. Existe outra parte que é para você abençoar. Retém o que deveriam dar. Tem algo nas suas finanças que você deveria dar. E quando você não dá, quando você retém, segundo a palavra de Deus, você cai na pobreza. Mas quem dá de forma generosa vê aumentar as suas riquezas. E aí ele termina dizendo, o generoso prosperará. Mas como eu falei, esse estudo sobre semeadura e sobre colheita não fala somente de dinheiro, porque ele termina dizendo assim, olha, quem dá alívio aos outros,
alívio receberá. O alívio nem sempre vem com dinheiro. O alívio pode vir com uma palavra, pode vir com um consolo, pode vir com um abraço, pode vir com um sorriso. Quem proporciona alívio às pessoas também receberá alívio. Amém? Em nome de Jesus? Então, se você recebe essa palavra, né, nessa breve introdução que eu estou falando aqui, coloque amém nos comentários aí, né? Diga amém, eu recebo em nome de Jesus. Deus já está falando ao nosso coração e eu peço que o Espírito Santo ministre na sua vida da mesma maneira que ele ministrou a minha vida. Semear e colher em tempos de crise. O princípio, irmãos, da semeadura e da colheita, ele foi instituído por Deus. E enquanto durar a terra, esse princípio nunca mais vai deixar de funcionar. Foi isso que Deus declarou em Gênesis capítulo 8, depois do dilúvio. Lembra em Gênesis capítulo 6, quando Deus viu a iniquidade da terra e Deus mandou um dilúvio sobre a terra e Deus separou uma família, a família de Noé, e pediu que ele construísse uma arca para que ele e a sua família se salvassem. Depois que aconteceram aqueles 40 dias de chuva que alagaram toda a terra, Deus os levou para um lugar seguro e Deus disse assim, olha, em Gênesis capítulo 8, no verso 22, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então, dentre as coisas que Deus falou que fariam parte da humanidade para sempre, estão aqui plantio e colheita. Independente do tempo em que nós estejamos vivendo, independente das guerras, das crises, das dificuldades, o princípio estabelecido por Deus de plantar e colher continua prevalecendo. Ah, pastor, mas nós estamos num tempo de pandemia, de crise. São princípios eternos de Deus. São leis espirituais que continuam prevalecendo independentemente das circunstâncias. Outro texto que eu quero mencionar para você, e você pode abrir a sua Bíblia, está em Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Eu quero pedir a você, enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, que você compartilhe o link dessa transmissão, desse culto, com seus contatos. Enquanto as pessoas estão abrindo aí, você pode copiar o link, tem uma ferramenta aí que é compartilhar, onde você copia o link, onde você vai diretamente para os seus contatos, no WhatsApp, no grupo da igreja, grupo da família, lá do seu trabalho, e compartilha, porque dessa maneira mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. E o nosso canal também se torna relevante para o YouTube. E ele passa então a indicar as nossas mensagens para as outras pessoas. Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Olha o que Paulo está falando aqui. Olha, tem alguém ensinando a palavra de Deus para você? Abençoe essa pessoa. Abençoe esse homem, essa mulher que está ensinando a palavra de Deus com você. Dê coisas boas para ele, as coisas boas que você recebe, compartilhe com ele. É isso que está dizendo aqui. Versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ah, pastor, então está falando aqui de dinheiro? Não somente de dinheiro, mas olha aqui o verso 8. Quem semeia para a sua carne,
Da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então o princípio da semeadura, ele vale para as coisas materiais, mas ele vale também para as coisas espirituais. E olha o verso 9, como que fecha esse raciocínio de forma tremenda. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós poderíamos parar aqui porque realmente é tremendo esse ensinamento. Não se canse de fazer o bem. E aqui não está falando só de dinheiro, irmãos. Como eu falei, a sua atitude, um gesto amigo, estender a mão para alguém, dar uma palavra de conforto, de esperança para alguém, tudo isso é fazer o bem para as pessoas. E aí diz assim, olha, no tempo próprio colheremos. Alguém disse nos comentários, passou muito rápido, que diz assim, ó, alguém disse assim, no tempo certo acontecerá, a colheita acontecerá no tempo certo. E é exatamente isso que está falando aqui. Nós vamos colher tanto os valores financeiros que investirmos na vida das pessoas, na obra do Senhor, ou naquilo que nós fizermos de bom para as pessoas. Sejam as pessoas que nós conhecemos, seja um desconhecido no meio da rua, seja alguém que nós ajudamos, no tempo próprio nós colheremos. E aí ele termina assim, se não desanimarmos. Porque às vezes, sabe o que acontece? A gente faz tanto bem para as pessoas, a gente faz coisas boas e vai fazendo, e aí não vê o retorno disso, e você olha para a sua própria vida e diz assim, Deus, o que está acontecendo? Eu só faço bem para as pessoas, mas eu não estou recebendo nada em troca. Não desanime, no tempo próprio você vai colher, haverá o tempo da sua colheita. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, no tempo próprio. Talvez esse seja o tempo de você plantar. A colheita não acontece de forma instantânea. Você já plantou uma árvore na sua vida? Você já plantou uma planta? Você planta uma semente e aí no outro dia você já vê ela nascer, ela brotar, ela dar fruto? Não. Há um tempo para que a semente germine, dê fruto. Então talvez esse seja o tempo de Deus em que as sementes que você plantou estão florescendo, estão sendo irrigadas, trabalhadas, estão sofrendo aí o processo de transformação, mas haverá um tempo próprio para a sua colheita. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. O que você plantou durante toda a sua história, você vai colher. Em nome de Jesus, no tempo de Deus. Mas você não deve desanimar. Ah, então eu vou parar de plantar. Não, não desanime, continue plantando, continue semeando.